Com certeza você já ouviu a frase: não gaste mais do que você ganha. Quer dizer que precisamos de ter disciplina para organizar a nossa vida financeira e a da nossa família, pois sem saber exatamente quanto ganhamos e quanto gastamos, sem planeamento, provavelmente faltará dinheiro no final do mês. Mas afinal, como nos podemos organizar? Fazer o orçamento pessoal ou familiar pode ser um caminho. O nosso público saberá o que é um orçamento e como fazê-lo? E será que tem o hábito de o fazer? Vamos ouvir alguns inquéritos feitos. Já é um segredo meu, que eu não posso falar isso. Isso aí eu não posso dizer. Eu tenho muito pouco jeito. A minha forma de ser, eu divido as coisas. Portanto, a casa está diretamente nas mãos da senhora. Então, ela tem consultado a mim, porque, por exemplo, trabalho numa loja e qualquer coisa assim, então é fácil eu lhe dar os preços. Então, ela é que tem trabalhado muito, neste caso, no orçamento daquele valor que é destinado para a casa. Então, eu também acredito que em várias casas, de uma forma ou de outra, né? Portanto, dão-se tempo para poderem, planificar. Nós temos visto mesmo aqui dentro, muitas senhoras que vêm na loja, não vêm fazer muitas compras, mas eles trazem um papel onde eles vão apontando as coisas. E a próxima vez já vêm comprar uma coisa que já estava prevista. Mas muitos vêm, pura e simplesmente querem comprar tudo. E assim é quando, efetivamente, acaba não comprando nada, né? É importante porque eu fico a saber de que este mês vou poupar tanto, pelo menos para as minhas despesas colaterais, né? E sabendo de que vou poupar alguma coisa e tenho que fazer o orçamento para fazer as minhas compras mensais. A importância, bem, não vou de importância porque todo mundo quer saber disso, mas tem outros que querem fazer isso aí e não conseguem. Por exemplo, é como eu disse há bocado, que eu também fiquei sem conseguir nem fazer isso na minha casa. Então, não posso falar disso aí. O orçamento é um instrumento que auxilia as pessoas na organização dos seus rendimentos e das suas despesas. Mas como podemos começar a fazer? No início pode ser um pouco desgastante, mas é necessário fazer esse controlo e planeamento mensal. Aprenda o passo a passo a seguir. Olá, Maria! Vim cá para ajudar-te a fazer o teu orçamento familiar. Olá, João. Vieste em boa hora. Acabei de fechar a barraca. Podemos começar? Podemos. Bem, vamos pegar neste papel e caneta e desenhar uma tabela com 4 colunas, certo? Certo. Na primeira coluna, escrevemos o título rendimentos. Ok. E na segunda, o título despesas. Tá bem. Dividimos cada coluna em 2 partes. Do lado esquerdo, vamos alistar cada rendimento e cada despesa. E ao lado, vamos colocar o valor esperado para cada uma delas. No fim, colocamos a soma dos rendimentos e a soma dos gastos e depois calculamos o resultado, certo? Nos rendimentos registramos tudo aquilo que uma família tem ou ganha, certo? Certíssimo, Maria. Ok. Deves considerar o salário de todos que contribuem para a renda da família. Considera também valores como os rendimentos da machamba, da barraca e de outros negócios ou investimentos que possam ter. Se tiverem uma casa a arrendar, também deves colocar esse valor nos rendimentos mensais. E depois de alistar todos os rendimentos, começo a listar as despesas, é isso? Primeiro deves calcular o total dos teus rendimentos. E depois podes começar a alistar as despesas. Ok. Neste processo, a dica é começar pelas despesas fixas, Maria. Presentes todos os meses no vosso orçamento. Como, por exemplo, a renda do aluguer de casa,
a propina da escola das crianças, a fatura de água, a prestação de crédito e muitas outras. Então, depois posso começar a apontar as despesas variáveis, como as minhas idas ao cabeleireiro, a ida ao restaurante, a compra do presente. É isso mesmo, Maria. E no fim, calculas o total das despesas da família. Tenho aqui no bloco as despesas que fomos fazendo nesta última semana, Certo. desde que me aconselhaste a registrar tudo. E confesso que descobri que tenho muitas despesas que nem imaginava. Pois é, Maria. É necessário anotar todos os rendimentos e despesas, de preferência diariamente, para evitar esquecimentos. Depois de teres o total dos rendimentos e despesas, devemos calcular o resultado final ou o saldo do rendimento do agregado familiar. Saldo do rendimento? Em que consiste isso? É a diferença entre os rendimentos e as despesas. É para saber se o resultado será um orçamento equilibrado, que é rendimentos iguais às despesas, superavitário, rendimentos maiores que despesas, ou deficitário, despesas maiores que rendimentos. E o que é ideal nesse resultado? O ideal é ter os rendimentos maiores que as despesas, porque assim podemos guardar dinheiro extra para emergências futuras, imprevistos e começar a ter hábito de poupar também, Maria. E quando as despesas são maiores que os rendimentos, o que é que devemos fazer? Maria, o recomendável é revermos as nossas despesas, reduzindo aquelas que não são prioritárias. Podemos também procurar uma forma de aumentar os nossos rendimentos mensais, mas é algo muito difícil e nem sempre depende de nós. Em último caso, poderemos recorrer ao crédito. Mas atenção, Maria, só podemos recorrer a esta alternativa se tivermos capacidade de pagá-lo de volta, sem comprometer a nossa qualidade de vida. João, estás a dizer-me que é possível fazer com que os nossos gastos diminuam e nós consigamos viver mesmo assim? Sim. É possível, mas exige muita disciplina da vossa parte. Por exemplo, devem saber o que precisam de comprar este mês e o que fica para o mês seguinte ou outra altura, sei lá. Antes de ir às compras, Maria, fazer a lista do que realmente precisa e eliminar algumas despesas variáveis ou não prioritárias. Tem razão, João. Há tempos tive uma palestra no mercado onde aprendi que há lâmpadas que gastam muito e outras que poupam energia. Certo. Que uma torneira mal fechada pode aumentar a fatura no fim do mês. E isso ajuda a poupar neste tempo de crise. Muito bem, Maria. Com este tipo de atitudes, muitas despesas podem reduzir. E é exatamente isso que devemos fazer para que o nosso orçamento familiar seja mais equilibrado. Obrigada, João. Vou continuar a elaborar o orçamento em casa, com a ajuda do meu marido e os meus filhos. Mas diga-me, de quanto em quanto tempo devemos fazer o orçamento? Bem, isso depende muito dos vossos objetivos, mas o melhor é fazer mensalmente. Mas lembra-te, Maria, uma vez feito o orçamento familiar, não é para ser guardado, Maria, é para ser seguido. Vamos às dicas de hoje? Ponha em prática. Lembre-se da regra de ouro. O objetivo principal é ter um orçamento superavitário, ou seja, manter as despesas sempre menores que os rendimentos. Em resumo, gaste menos do que ganha. No início, caso experimente dificuldades em fazer o orçamento, não desanime. É normal termos dúvidas ao iniciarmos novos procedimentos. Existem diversas ferramentas para fazer e acompanhar o seu orçamento, desde as mais simples, como um pedaço de papel e um lápis, até as mais sofisticadas, como planilhas, programas de computador e aplicações. Use aquela com a qual você se sente mais confortável. Após conseguir obter um orçamento superavitário, crie o hábito de fazer uma poupança, tanto para a realização dos seus sonhos, como para ter segurança em situações imprevistas ou de emergência. O uso do dinheiro muitas vezes envolve não apenas a si mesmo, mas também a sua família. Caso essa seja a sua realidade, não deixe de conversar com eles e traçar planos em comum, de modo a todos estarem comprometidos com o que for definido no vosso planeamento. O orçamento pessoal ou familiar é
uma ferramenta valiosa que o ajuda a gerir a sua vida financeira. Ele permitirá que você e a sua família vivam com os seus próprios meios. Crie o saudável hábito de fazê-lo. Comece a planear o próximo mês de forma diferente. Você só tem a ganhar. Cuide da sua saúde financeira e até a próxima semana.